Fala aí galera, beleza? Bora para mais um vídeo do nosso projeto aí, bora lá. Então galera, no último vídeo aí, a gente começou a criar o nosso controller da categoria, né? Eu expliquei algumas coisas aqui referente ao Model Mapper, a gente construiu aí o endpoint para cadastro de categoria e testamos ele e estava funcionando, né, pelo Swagger. Mas tem um ponto que eu acabei esquecendo aqui galera, e o que acontece? Se a gente vir aqui, eu tô com a aplicação rodando já, se a gente vir no Swagger, tentar cadastrar uma categoria aqui, como a gente fez no último vídeo. Vou colocar aqui bebidas, bebidas também. A gente pode ver que dá certo, né? Ele faz o cadastro normalmente. Mas se a gente vir aqui através do Postman, tentar cadastrar uma categoria, ele vai dar erro 500, né? E aqui no log, ele vai falar pra gente, né? Que tá dando um erro aqui, que ele não tá conseguindo inserir um valor null na coluna descrição. Ou seja, ele não está conseguindo mapear esses campos aqui, né? Tanto nome e descrição. Ele pegou a descrição primeiro aqui por uma ordem de campos, alguma lógica ali do JPA. Mas o que, que acontece, galera? Por que, que aconteceu isso? Aqui no código, a gente esqueceu de anotar aqui, ó, a gente está passando o objeto com arroba requestBody, aqui, ó, do Spring. Tem isso aqui, quando é uma chamada aqui através do Postman, ou alguma outra ferramenta de requisição, ou até consumo de uma API, a gente vai ter problema, tá? Porque esse objeto não consegue ser serializado nesse objeto aqui, tá? O Spring não entende. Mas aí a dúvida, né? Por que funcionou aqui no Swagger? Bom, pelo visto, né? O que deu para ver, o Swagger consegue, o Spring consegue, digamos assim, inserir, né? Esse header aí necessário para converter, né? Para serializar no objeto aqui cadastrar categoria request no nosso caso, né? Então aqui pelo Swagger deve ter alguma forma automática aqui, pelo que eu andei pesquisando, né? O Spring consegue adicionar já automaticamente esse request body quando a requisição vem através do Swagger, tá pessoal? Então por isso que funcionou. Mas então já parei a aplicação, subi de novo. Vamos deixar aqui anotado com request body para a gente não ter problema, beleza? Então só para testar de volta agora, vou subir a aplicação que a gente fez a alteração. Subiu. Se a gente vir pelo Postman agora, aí sim, agora está funcionando. Beleza? Então vamos manter aqui esse request body aqui no início, beleza? Bom, vou parar aqui a nossa aplicação. Beleza. Falamos aqui sobre esse probleminha que eu não tinha visto no último aula. Nesse vídeo aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma refatorada nessa parte que a gente fez aqui com o Model Mapper. Ficou um pouco verboso aqui, né? Era mais para explicar para vocês como é que funcionava. Mas para a gente evitar todas essas conversões aqui, vamos fazer o seguinte: vamos mover essas conversões que a gente está aqui para uma classe separada, né? Que ela vai ser responsável só por fazer esse map para a gente aí, né? Tanto do response quanto do request, né? Transformando para esses objetos aqui de resposta, quanto também para o objeto de domínio, né? Que vai para salvar. Beleza? Então aqui na camada de API mesmo, eu vou criar um pacote chamado mapper mesmo, mapper. E aqui dentro eu vou criar uma classe chamada categoria mapper. Beleza? Vou adicionar aqui. Eu vou anotar com @component para ele ser um bin gerenciado do Spring. E vou anotar aqui também como required arg constructor do Lombok para ele injetar os parâmetros via construtor automaticamente para a gente, beleza? Então vamos lá. E aqui eu vou colocar a dependência do model mapper que a gente está usando no nosso controller lá, né? Model mapper, beleza. E aqui a gente vai criar os métodos exatamente o que está sendo feito aqui, né? Esses mapeamentos. Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que transformar num objeto de domínio para mandar aqui para o nosso service, né? Então, ele espera uma categoria e a gente recebe um cadastrar categoria request. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar um método aqui, ó, que vai retornar uma categoria. Eu vou chamar de toDomainModel, tá? Que vou importar. E aqui a gente vai receber, né? Cadastrar categoria request. Eu vou chamar de request mesmo. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova categoria. Vou colocar aqui var categoria, new categoria. Aqui a gente vai categoria
ponto setID, como a gente não recebe o ID, a gente tem que setar ele, né? Então, o ID, ponto rendo ID, ponto string. Então, vamos setar o ID nessa nova categoria que a gente criou aqui. E agora, a gente vem aqui, usa o nosso model mapper, né? Então, model mapper, ponto map. Então, a gente vai mapear o nosso request para a categoria que está sendo criada aqui em cima, beleza? E aqui, né, vamos retornar, né? Vou colocar um return aqui, ó. Então, return model mapper, ponto map, né, request para a categoria. O que ele está reclamando aqui? Void. Ah, tá. Esse cara não retorna nada, né? Agora a gente tem que retornar. Então, retorna a categoria. Aí sim, beleza? Esse cara aqui é void, tá? Ele só faz o cast pra gente. Então ele tá pegando as propriedades aqui do request e jogando para essa categoria que a gente criou aqui, né? Então, a gente precisa retornar ela aqui embaixo, beleza? Então criamos aqui nosso objeto toDomainModel. E vamos vir aqui no nosso controller agora. E vamos tirar esse model mapper aqui. Bom, por hora eu vou deixar só para não quebrar aqui. E vou inserir aqui, ó, o private final categoria mapper. Categoria mapper, beleza? E aqui, ó, a gente pode tirar isso aqui agora, né? E aqui, isso aqui também. E a gente pode retornar aqui, ó, um categoria mapper ponto toDomainModel. Então a gente vai transformar em objeto de domínio, né? A gente vai pegar agora o nosso serve, categoria service, ponto salvar, passando a categoria aqui. Por hora ele está dando erro, né? Porque acontece. O objeto que a gente tem que receber aqui no toDomainModel é um cadastrar categoria request. Mas o que a gente está recebendo aqui é uma categoria, né? Se a gente vir no salvar aqui, ó, é uma categoria. Então agora a gente precisa de um map também para transformar esse requerir de type categoria. Exatamente, a gente precisa transformar esse categoria aqui em um cadastrar categoria request, beleza? Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó, public cadastrar categoria response. Response, né? Eu falei request, galera. Só para não me confundir aqui. Categoria mapper ponto toDomainModel, ou seja, vai passar para o objeto de domínio e aqui a gente vai receber o request, tá? Opa, só corrigindo aqui, ó. Aqui a gente vai receber essa categoria, né? Porque o toDomainModel recebe o request, então tá certo. O que a gente precisa fazer é, na verdade, um método que retorne o response, né? Através desse cara aqui, né? Através da categoria que está sendo retornada. Então vamos lá, só corrigindo aqui, ó. Então não é isso aí, ó. Cadastrar categoria response. E a gente pode colocar aqui, colocar toResponse mesmo. Pode ser, toResponse. E a gente vai receber uma categoria. Então, agora a gente vai receber uma categoria. E aqui é muito simples. Vamos só chamar o model mapper, transformar essa categoria que está aqui em um cadastrar categoria response. Porque esse cara aqui, ele já vai ter o ID, né? Porque é o cara que está sendo cadastrado aqui em cima. Então ele já vai vir com o ID e já vai mapear certinho aqui pra gente no nosso response, beleza? Então o que a gente fez ao contrário aqui, né? A gente transformou o objeto de domínio em um objeto de resposta da API, beleza? Então agora sim, a gente pode vir aqui no nosso controller e vamos só copiar esse cara aqui, ó, e vamos fazer o que, ó, categoria mapper ponto toResponse e agora sim a gente passa aqui dentro categoria mapper toDomainModel. Então a gente está transformando em resposta, né, a nossa categoria que a gente está mandando criar lá no nosso service, beleza? Então agora a gente pode tirar essa essa dependência aqui do model mapper e desculpa, né? A gente tem que pegar esse categoria service aqui, ó. Categoria service, né? E ponto salvar categoria. Ele tá aqui, categoria mapper, ponto, então a gente vai transformar em resposta, categoria mapper, ponto to domain model. O que ele tá reclamando? E é um objeto de domínio, né? Ah, tá, galera, desculpa.
É muito mapper aí que eu acabei me confundindo. Esse cara vai aqui dentro, tá? Aí sim, agora sim. Então vamos só explicar novamente. Então a gente está devolvendo o objeto cadastrar categoria response. E aqui dentro a gente está mandando, né, um objeto do tipo categoria. Porque o categoria service.salvar, ele retorna uma categoria para a gente, né? Então aqui ele já está retornando uma categoria. O que a gente está fazendo aqui com esse outro categoria mapper é transformando em uma categoria de fato para mandar lá para o nosso service, tá? Então isso aqui foi eu acabei me enganando aqui, né? Eu estava passando diretamente o mapper aqui dentro, mas sem o service não adianta nada, né? Não ia cadastrar categoria nenhuma pra gente, beleza? Então é isso. Então estamos transformando em resposta aqui e aqui transformando em objeto de domínio, beleza? Então, ok, vamos testar para ver se isso aqui vai dar certo, né? E aqui a nossa aplicação. Vamos lá. Eu vim aqui no banco de dados antes, só dar um select aqui em categoria para ver o que a gente tem criado aqui. Ó. Tinha criado algumas. Vamos dar um delete all uma categoria aqui só para a gente remover tudo do banco isso aqui. É delete from, né? Não precisa do all não. Aí, delete from categoria. Se a gente dá um select, beleza, não tem nenhum. Vamos ver se subiu nossa aplicação. Subiu. Beleza, vamos vir aqui no nosso Swagger, só recarregar a página. E vamos tentar cadastrar uma categoria. Vamos lá, bebidas. E aqui descrição. Colocar, sei lá, água. E vamos cadastrar. Beleza, retornou aqui pra gente, ID, bebidas, água. Então funcionou. Vamos vir aqui no nosso banco para ver. Então select, maravilha, cadastrou a nossa categoria. Vamos testar pelo Postman também, que está salgadinho. Vamos testar essa aqui mesmo. Maravilha, cadastrou também. Vamos vir aqui no banco. Show de bola. Então categoria cadastrada. Beleza, galera? Então era isso. O vídeo que eu queria trazer para vocês. É um vídeo mais pra gente refatorar o que a gente tinha feito aí na última aula, tá? E agora a gente vai utilizar essa classezinha aqui, categoria mapper, para fazer outros mappers que a gente vai precisar aqui conforme a gente for criando mais métodos aqui no nosso controlador, beleza? Então vou comitar aqui as alterações que a gente fez, colocar aqui como refactor mesmo, né? Não teve nenhuma alteração de lógica, apenas uma refatoração do mapper. E vamos colocar aqui, criando classe para mapeamento categoria e objetos referentes à categoria. Algo assim pode ser. Não sou muito bom com nomes de commit, tá, galera? Vamos lá. Ir lá para o nosso repositório. E maravilha. Bom, então, repositório atualizado. Vocês podem pegar o código lá. Espero que tenham gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo. Que assim que eu puder, eu tô respondendo todos vocês aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.